Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal O Publicador do Reino. Dando uma pequena pausa à nossa série sobre o Anticristo, hoje iremos fazer uma pequena refutação ao pastor adventista Leandro Quadros. Em seu blog, ele fez um desafio referente àqueles que não acreditam na Trindade e deixou 10 perguntas para os que não acreditam na Trindade. Bem, nos sentimos tentados a responder porque entendemos que isso é para nós, porque se você olhar as tags que ele usa para o alcance de sua publicação, você vai ver lá, né? jw.org, Testemunhas de Jeová e tradução das Testemunhas de Jeová. Então, em parceria com a página Historiador TJ, elaboramos então brevemente as respostas a essas 10 perguntas. Na verdade, são 10 perguntas que já foram respondidas muitas e muitas vezes. Mas resolvemos fazer novamente aqui. Eu estarei fazendo em forma de vídeo e o Historiador TJ publicou já na sua página do Facebook. Ok? Então vamos lá, as 10 perguntas que o professor Leandro Quadros fez no seu desafio. A primeira: se Jesus era menor do que Deus, como pode também ser o mesmo ontem, hoje e para sempre? Baseando-se em Hebreus 13:8. Essa pergunta, na verdade, ela parece muito mal formulada. E, na verdade, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por quê? Porque Jesus ele sempre foi menor que Deus, pois ele nasceu de Deus, e ele é unigênito e primogênito de Deus. Na verdade, Jesus ele sempre foi servo de Deus. Quer ver só? Isaías 52:13. Vejam, meu servo agirá com perspicácia. Ele será enaltecido, será elevado e grandemente exaltado. Também ele era servo quando esteve na terra. Atos 3:13 diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo, Jesus, aquele que vocês entregaram e negaram diante de Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. E também Jesus é servo no céu. Hebreus 8:2 diz: ele é servo no lugar santo e na verdadeira tenda, que Jeová erigiu, e não o homem. Então, no caso, o professor Leandro Quadros, o senhor sabia que o Onipotente ele não é subordinado a nenhuma outra entidade? Ele não recebe nenhum atributo e nenhum mundo possível. E ele não pode executar funções menores, pois não há função menor para o ser de máxima grandeza? Exatamente, o Deus Todo-Poderoso não pode exercer função menor. Talvez o senhor não saiba disso. Pergunta 2. Já que o Senhor não dará a sua glória a nenhum outro ser, como pode o Senhor Jesus pedir ao Pai, em João 17:5, glorifica-me contigo com a mesma glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo? E como pode Pedro atribuir-lhe a glória que só deveria ser atribuída a Deus? Bem, eu não sei aonde que ele viu isso em 2 Pedro 3:8. Acho, na verdade, que ele se equivocou. Nesse texto ele não diz respeito a esse assunto. Mas, quanto a João 17:5, Jesus ele simplesmente se referia à sua condição enaltecida, que ele usufruía no céu antes de vir à terra. Jura, então, que o Senhor leu que Jesus ele requereu a glória de Jeová nesse texto? Olha, precisa interpretar melhor os textos, hein? Veja só o que diz Atos 3:13-15. Ali diz que, em resposta à oração de Jesus, Jeová glorificou o seu servo Jesus, por ele ressuscitá-lo e levá-lo então ao céu. Veja bem, Jeová glorificou o seu servo. E conforme diz 1 Coríntios 10:31, isso foi realizado para a glória de Deus. O senhor sabia que toda língua reconhecerá abertamente que Jesus ele é Senhor para a glória de Deus, o Pai, conforme diz Filipenses 2:11? É verdade. Vamos lá, pergunta 3. Jeová se refere a si mesmo como tendo sido transpassado. Zacarias 12:1 e 10. Mas, como em Apocalipse 1:7, todos verão a Cristo como aquele que foi transpassado. Olha, muito me surpreende o senhor usar esse argumento. Afinal, esse argumento ele é unicista, pois quem fala na profecia de Zacarias é o Pai. E ao
inferir que Jesus foi transpassado, nós teríamos que admitir que o Filho é o Pai e que o Pai foi transpassado. Porém, a Trindade ela não ensina isso. Tira no pé, hein? Cuidado. E segundo, esse texto ele é uma variação textual e ele não pode ser usado como um argumento para endossar no caso a doutrina. Muitas traduções elas vertem Zacarias 12:10 como aquele que foi transpassado, como João 19:37 confirma. E um terceiro ponto ainda é que se Jeová ele estivesse dizendo, como se referindo a ele, aquele que foi transpassado, nós teríamos uma clara linguagem de representatividade, sendo que Deus falaria se identificando como o seu representante, conforme diz João 13:20. Até mesmo a nota da Bíblia de Jerusalém, na profecia de Zacarias 12:10, ela diz: Deus se identifica como o seu representante. E o senhor sabia que eruditos reformados, renomados, eles admitem isso? Por exemplo, o erudito Bruce, em sua obra Comentários Bíblicos NVI, na página 1365, sobre Zacarias 12:10, ele diz: Deus considera como feito a ele o que fizeram a seu representante. Pergunta 4. Como podem tanto Jesus como Jeová revelar-se com a mesma designação Eu Sou? Essa, sem dúvida, também é outro tiro no pé. Bem, a tradução de Eihé no hebraico de Êxodo 3:14, ela está no futuro, significando Eu serei o que serei. Na verdade, a tradução Eu Sou ela é uma parafrase, não deveria ser ali escrito dessa forma. A Septuaginta traduz, Eu sou o ser. E o contexto de João 8:58 é de idade, veja só, e não identidade. Além de Jesus ele ter dito somente eu sou, e não eu sou o ser. Ego eimi, não ego eimi hoon. Então não há ligação intertextual em nenhuma dessas passagens citadas, professor Leandro Quadros. E é interessante, Jeová ele pergunta em Isaías 6:8 quem iria profetizar? E Isaías ele responde, ego eimi. Será que Isaías agora é Jeová? Além de ser um argumento unicista este também, na verdade, E o senhor sabia que existem centenas de personagens que disseram eu sou, ou ego eimi nas escrituras? E isso não identifica eles como sendo o Deus Todo-Poderoso, não é mesmo? Pergunta 5. Jeová é o primeiro e o último, mas o mesmo qualificativo é atribuído a Jesus. Como pode haver dois primeiros e dois últimos? Olha, ali nessa pergunta o senhor se vale de uma falácia muito rasa, por querer igualar Jeová com Jesus usando títulos idênticos. Hebreus 3:1, ali, o senhor veria que a expressão apóstolo ela é aplicada tanto a Jesus Cristo como a alguns dos seus seguidores. Então será que isso prova que eles sejam a mesma pessoa ou que sejam de posição igual? Problema, O senhor também faz um caos conceitual entre os contextos da expressão primeiro e último, pois Jesus ele é chamado como primeiro e último quanto aquele que morreu e reviveu, lá em Apocalipse capítulo 1. Ele foi o primeiro e o último com respeito à sua ressurreição, porque ele foi o primeiro e último a ser ressuscitado por Jeová Deus, o Todo-Poderoso, visto que então Jeová designou Jesus depois para ressuscitar os mortos. E Apocalipse 21:9 e 22:15, quem fala é um dos 7 anjos que tinham as 7 tigelas, cheias das últimas 7 pragas. Preste atenção ao contexto, professor. E é esse anjo que falou as palavras registradas em Apocalipse 21:13. Então ali nesse contexto não há expressão introdutória dos personagens. Uma hora o anjo lhe fala referindo-se a palavras de Jeová, e outra hora esse anjo lhe fala referindo-se às palavras de Jesus. Até mesmo porque em Apocalipse 21:22 distinguem o Todo-Poderoso de Jesus, mencionando Jesus como sendo o Cordeiro. Afinal de contas, professor, a referência do Alfa e o Ômega, nós sabemos que se trata do Pai, de acordo com Apocalipse 1:4 e 8. Contexto.
Não há dois todos-poderosos ou dois alfas e ômegas, professor Leandro Quadros. Pergunta 6. Como explicam que Isaías 6, do 1 ao 10, apresenta a visão do profeta que claramente se refere a Jeová, centrado no seu alto trono, mas João 12, 36, 41 aplica a passagem a Jesus, e Paulo informa que quem disse aquelas palavras a Isaías foi o Espírito Santo, em Atos? Bem, novamente nós temos aqui um argumento unicista, não trinitário. Em Isaías 6,8, nós vemos que Jeová pergunta a Isaías, quem irá por nós? Está no plural. Obviamente, Jesus estava ao lado de Jeová. Lá em João 17,5, Jesus ele requer a glória, né, que ele tinha ao lado do Pai. A expressão junto a ti, com a proposição para com o dativo, ela significa literalmente ao lado de ti. Então nós temos aqui uma premissa. Jesus teve uma visão de Jeová. Isaías viu a glória de Jeová. Logo, Isaías pôde observar a glória de Jesus ao lado daquele que estava sentado no trono. E Hebreus 1,3, ali diz que Jesus ele é o reflexo, o resplendor da glória de Deus. Então ele é literalmente o brilho refletido de Deus. E se ele é o reflexo da glória de Deus, ele não é o próprio Deus. Afinal de contas, a glória de Jesus ela é concedida por Deus. 2 Pedro 1,17 diz, né? Pois ele recebeu de Deus, o Pai, honra e glória, quando pela glória magnificante lhe foram dirigidas palavras tais como essas: este é meu filho, meu amado, a quem eu mesmo tenho aprovado. Quanto ao Espírito Santo, nós iremos a referência que o professor Leandro Quadros ele sugeriu, né? Isaías 28 e 25. O Espírito Santo falou, aptamente por intermédio de Isaías, o profeta, a vossos antepassados. Aqui tem dois erros grotescos. Primeiro, o Espírito Santo fala por meio de Isaías. Segundo, o Espírito Santo fala não para Isaías, mas para os antepassados. Obviamente, quando Isaías lhe transmitiu as mensagens. Novamente, esse argumento ele é unicista. Afinal, as palavras quem fala para Isaías é Jeová, Jesus ou Espírito Santo? Então, que eu saiba ali, conforme diz Isaías 6,8, quem fala é Jeová, o Pai. Pergunta 7. Pode Jesus ser adorado não sendo Deus, quando Deus mesmo manda os anjos adorá-lo, em Hebreus 1,6? Novamente aqui, se inferirmos isso que o professor Leandro Quadros está dizendo, nós acabaríamos em politeísmo, não é verdade? Até porque também acabaríamos numa contradição bíblica. Por quê? Porque Jesus deixou claro que nós devemos adorar somente a Jeová Deus. Certo? E em outra passagem estaria Deus dizendo para adorar a Jesus? Politeísmo, né? Complicado isso. Sem contar que a palavra grega traduzida para adoração, conforme já vários vídeos que nós fizemos, ela é proskinel. E ela não é aplicada somente a Deus ou a Jesus. Não é exclusivo. Essa palavra ela pode ser usada também para anjos e homens. Então essa palavra ela tem um sentido mais ambíguo da questão. Então, para Deus, ela deve ser traduzida como adorar. Mas para outros seres, incluindo aqueles que Deus ordena, né, proskinel, ela deve ser traduzida como referência, homenagem ou prostrar-se. E sabe quem que nos ensina isso? O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina isso. Conforme eu falei, lá em Mateus 4,10, ele cita Deuteronômio 6,13, em sua refutação ao diabo. E ali ele está dizendo que a adoração com culto, né, proskinel mais latria, ela é somente ao Pai, Jeová. E o senhor sabia que Jesus ele também adora a Jeová? Veja aí na sua Bíblia, em João 4, 21 a 24. E pense, pode Deus adorar outra entidade? Afinal, de acordo com a doutrina da Trindade, Jesus era 100% Deus aqui na Terra. E ele diz bem claramente ali, nós adoramos o que conhecemos. Pergunta 8.
Se Jesus Cristo não é Deus, por que ele não corrigiu Tomé quando esse lhe referiu dizendo, meu Senhor e meu Deus? Então as palavras de Tomé não são, estão ali para classificar Jesus como Deus Todo-Poderoso. Novamente, nós temos que atentar ao contexto. O contexto nada trata disso. O contexto está falando a respeito da ressurreição de Jesus, para provar que Jesus Cristo ressuscitou e não que ele é o Deus Todo-Poderoso. Afinal de contas, Tomé ele ouviu a oração de Jesus Cristo lá em João 17,3, onde Jesus ele dirigiu ao seu Pai como o único Deus verdadeiro, o único no sentido superlativo. Outra coisa que o senhor acha que precisa estudar um pouco, as regras superlativas na Bíblia, sendo que Deus é somente o único no sentido de ser todo-poderoso. Jesus também, quando ressuscitou, ele enviou uma mensagem a seus discípulos em João 20:17. Ele disse, subo para o meu Deus e vosso Deus. E se Jesus ele fosse o ser de máxima grandeza, o todo-poderoso, ele não diria usando o pronome possessivo que tem um seu Deus, dizendo meu Deus. E após registrar o que Tomé disse quando realmente viu o ressuscitado Cristo, João, ele declarou lá no contexto para frente, em João 20:31. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então veja, Filho de Deus, e não o Deus. Temos agora também a pergunta 9. Como explicar que Cristo foi ressuscitado pelo Pai, pelo seu próprio poder e pelo Espírito Santo? Bem, novamente aqui nós temos um tiro no pé. E nós vamos explicar a vocês por que, novamente, isso é um tiro no pé. Veja só, professor Orlando Quadros, nós temos aqui um problema. Que há dezenas de textos que afirmam que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus. E não apenas esses que você citou. E na verdade não há nada na Bíblia que diz que Jesus ressuscitou Jesus. João 10, 17 e 18 mostra que Jesus ele tinha autoridade para retomar a sua vida. No sentido de que ele pediu a permissão de reivindicar a sua vida. Hebreus 5, 9 a 10, ele mostra que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento, foi aperfeiçoado, provou que havia sido fiel e merecia ser ressuscitado, e pediu com fortes clamores que o seu Pai o ressuscitasse. Além do que, Hebreus 5, 7 diz que durante a sua vida na terra, Cristo fez pedidos e súplicas com fortes clamores e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E ele foi ouvido por causa do seu temor de Deus. Atos 2:32. A este Jesus, Deus ressuscitou. E o senhor sabia que Jesus está por vir por causa do poder de Deus, conforme diz 2 Coríntios 13:4? O professor também cita Romanos 8:11 para inferir que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Mas será mesmo? Ali diz, então, se morar em vós o Espírito daquele que levantou a Jesus dentre os mortos, aquele que levantou a Cristo Jesus dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais por intermédio do seu Espírito, que reside em vós. Quem ressuscitou Jesus foi Deus. O Espírito daquele se refere a quem? Ao Pai. E o senhor sabia que o Espírito Santo é chamado de dedo de Deus? E quando o dedo de Deus faz algo, na verdade é Deus, o Pai, quem faz isso? Seria bom o senhor analisar isso. E a 10ª e última pergunta, se o Espírito Santo não é uma divina pessoa, por que se dirige a si mesmo como pronome pessoal, conforme diz Atos 13, 2 e 4? Então, o próprio contexto mostra a incoerência desse argumento.
Atos 13:9 diz: Saulo, que também é Paulo, ficou cheio de Espírito Santo. Primeiro, que um ser espiritual ele não pode encher literalmente diversas pessoas simultaneamente. E segundo, os apóstolos que estavam cheios do Espírito Santo podiam ouvir ou ser direcionados, conforme o Espírito lhes ordenava. Na verdade, quem fazia isso era o próprio Jeová Deus. Afinal de contas, o Espírito Santo provém de quem? De Deus. E o pronome pessoal é uma referência a quem, professor? A Deus, de quem o Espírito Santo procede. O Espírito Santo, em muitas passagens da Bíblia, ela é uma metonimia ou uma sinédoque de Deus. Falando figurativamente, o próprio Deus. E como Jesus ele apresentou o Espírito Santo? Será que ele foi como uma pessoa, usando um pronome pessoal? Veja só em Atos 2:33. Portanto, visto que ele foi enaltecido à direita de Deus e recebeu do Pai o prometido Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Bem, você certamente diria ao apresentar alguém, este é o fulano, mas nunca diria isto é o fulano, pois seria, no caso, um pouco tanto quanto pejorativo. E o dicionário Strong, ele alista 317 uso da palavra isto, que na grande maioria das vezes se aplica a coisas e não pessoas. Então, se Jesus ele quisesse mostrar a pessoalidade, no caso do Espírito Santo, talvez ele poderia dizer: hoje vos foi derramado este Deus Espírito Santo, como vedes e ouvis. Mas isso não aconteceu. O seu argumento volta-se contra você mesmo. E nós não vamos deixar nenhuma pergunta aqui para responder, né? Porque o nosso objetivo não é esse. Mas deixamos o convite ainda está aberto, né? Caso o professor Leandro Quadros, pelo qual eu tenho muito respeito, né, por ser um dos poucos líderes religiosos que são educados, né? A porta aberta aqui para uma palestra bíblica, né? Um debate. Caso ele queira, aqui o canal O Publicador do Reino está à disposição. Afinal de contas, ele mesmo, nas suas introduções, diz, né, que se a gente tem a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de responder. Bem, eu respondi as suas 10 perguntas. E o senhor estaria disposto a responder aos meus argumentos? Fica aí, então, o convite, tá bom? Compartilhe este vídeo até que chegue a ele, para que então possamos ver a sua resposta às nossas explicações. Um abraço a todos, o Publicador do Reino do Brasil para o mundo.